Pessoal, nos últimos dias o Irã tem se efervescido em manifestações e protestos. E eu vou explicar o porquê de tudo isso depois da vinheta. Sejam bem-vindos aos Contos da Península, ao seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. Quem tem acompanhado os noticiários nos últimos dias deve ter percebido que o Irã encontra-se numa onda de grandes manifestações e protestos, principalmente no Kurdistão iraniano e também na capital do país, Teherã. E essas manifestações aconteceram devido à prisão e à morte de uma jovem curda iraniana de 22 anos. Mahsa Amini, de 22 anos, na terça-feira, dia 13 de setembro, foi presa pela polícia moral iraniana pelo uso indevido do hijab, pelo mau uso do hijab. Hijab é aquele véu islâmico que as mulheres utilizam para cobrir os cabelos. E, por lei, no Irã, desde 1979, todas as mulheres do país são obrigadas a utilizar esse véu. Ela foi presa na terça-feira, dia 13, e na sexta-feira ela acabou falecendo. A polícia do Irã alega que ela teve uma parada cardíaca e que eles fizeram todo o esforço para mantê-la viva. Porém, a família da jovem alega que ela foi morta, assassinada, que ela não tinha qualquer problema cardíaco e que, inclusive, havia lesões corporais. E com isso, com a morte de Amini, gerou uma comoção muito grande no país e desde então houve várias ondas de protesto pelo país, inclusive mulheres queimando o hijab, outras retirando o hijab, mostrando o seu cabelo, contra essa lei que determina a obrigação do uso dessa veste. Porém, essas manifestações elas não vêm de hoje. Houve agora esse estopim para uma nova manifestação, mas há muito tempo as mulheres do Irã lutam pelo direito de usarem ou não usarem o hijab, ser uma opção delas e não uma obrigação. Em 2017, uma mulher de 30 anos chamada Vida Movahed, de 30 anos, ela foi presa após subir num local alto, retirar seu hijab, pendurá-lo numa barra de madeira e ficar com o braço estendido mostrando que não usaria o hijab, que não deveria ser obrigatório. E isso, ela acabou sendo presa poucos minutos depois, e isso também gerou uma grande onda de protesto no país, onde várias mulheres se solidarizaram com a causa dela, e como Vida usava um véu branco, as mulheres protestaram com o véu branco, com o hijab branco, e durante o momento do protesto todas retiravam o hijab. E esse movimento ficou conhecido como Quarta-feira Branca. E vale ressaltar, para falar um pouco dessa imposição, de como aconteceu, é preciso resgatar um pouco o contexto histórico do Irã. Entre a década de 1940 até 1979, o Irã ele era regido por uma monarquia absolutista comandada pelo Shah Reza Pahlavi. Shah é um título monarca que tem no Irã. Então é uma monarquia absolutista, totalmente autoritária, que perseguia opositores, e o país vivia momentos complicados também em relação à população. As pessoas estavam passando dificuldades e não podiam nem mesmo protestar, que poderiam ser presas, mortas por conta disso. E era um regime muito apoiado pelos Estados Unidos
e também pelo Reino Unido, que, enfim, pela questão do petróleo e tal, havia alguns acordos financeiros e diplomáticos com essas nações que naquele momento não se preocupavam tanto com a ditadura ou com o ferimento de direitos humanos no Irã, né? Já que naquele momento a, a ditadura, a monarquia absolutista iraniana estava servindo os interesses do Ocidente. E também por esse lado acontecia do líder iraniano promover uma espécie de ocidentalização do país. Então era permitido a não utilização do véu, é, mulheres poderiam ir à praia com roupas mais curtas e tal, apesar que isso era uma coisa muito das grandes cidades, né? Nas cidades do interior, de modo geral, não, não se via tanto, né? Havia uma coisa mais tradicional. Mas em 1979, a população já indignada com o autoritarismo do governo regente, lideradas por um líder religioso, o Ayatollah Khomeini, eles fazem uma revolução, derrubam o, o Shah e assumem o poder. E aí o Irã deixa de se tornar uma monarquia absolutista e se torna uma república. Só que, como é um líder religioso que toma esse poder, essa república acaba se tornando uma teocracia, se torna a República Islâmica do Irã. E essa república, pouco tempo depois, viria a se tornar também uma ditadura. Então, até mesmo as pessoas que lutaram ao lado do Ayatollah para derrubarem o então governo autoritário, a então monarquia absolutista que estava regente, acaba depois sendo perseguidos pelas próprias forças do Ayatollah por se oporem a determinadas medidas, determinadas ações. Então, a partir disso, o governo iraniano começa a usar uma interpretação da Sharia, que seria a lei islâmica, começa a misturar a religião com o Estado. Então, acaba impondo muito daquilo que eles acreditam que sejam a Sharia. Algo até que lembra o que o Talibã faz no Afeganistão. Há algumas diferenças, inclusive de interpretações religiosas, até porque os iranianos, a maioria e o governo regente é xiita, enquanto no caso do Talibã eles são sunitas. E, inclusive, a ideia de que xiitas seriam radicais e sunitas seriam mais tolerantes surge justamente da Revolução Iraniana de 1979, lembrando que o então regime era, né, a monarquia absolutista era apoiada pelo governo dos Estados Unidos. Então, quando há essa quebra desse governo, a perseguição de pessoas que compõem esse governo, inclusive diplomatas dos Estados Unidos que estavam lá também foram assassinados. E criou-se então esse imaginário, uma divulgação, uma propaganda americana muito forte de que xiitas seriam radicais, enquanto sunitas seriam mais tolerantes. Também tem outros aspectos que também vão ter um caráter mais político também, xiitas serem maioria no Iraque, de xiitas no Líbano, no sul do Líbano, terem enfrentado forças israelenses e americanas, mas isso é um outro contexto que não cabe falar aqui agora. Então esse foi o contexto que surgiu essas restrições. Então não só em relação ao aspecto do hijab, mas
em vários outros contextos, inclusive relacionada à questão da homossexualidade, que também é proibida no Irã, a questão de mulheres frequentarem determinados espaços, como estádios de futebol. Inclusive, na questão da homossexualidade, muitos homossexuais são incentivados pelo governo a fazerem a cirurgia de mudança de sexo, porque a transexualidade no Irã é permitida e a homossexualidade não. Então, eles fazem esse incentivo para que a pessoa mude, para que ela não venha a ser presa por conta disso. Mas é importante a gente ter a consciência de que Estado e religião não podem se misturar, até porque pode haver perseguição às pessoas que não adotarem aquela crença, e além disso, pode haver uma interpretação muito conveniente a quem toma o poder, muitas vezes nem mesmo seguindo o que a própria religião prega. Também deve haver um cuidado muito grande para não se condenar práticas religiosas, ou condenar a própria crença das pessoas. Isso porque dentro do islamismo existe esse dogma das mulheres usarem o hijab. Porém, a própria religião prega um livre-arbítrio. O que isso quer dizer? A pessoa, ela tem o direito de usar ou não. É uso obrigatório, de certa forma, porque é que a religião prega como que é correto. Mas ninguém tem o direito de condenar alguém por não usar. Porque o que o islamismo prega é que se a pessoa ela não adere às ordens da religião, cabe a Deus julgá-la, cabe no juízo final ela resolver essa questão com Deus e não com os homens, né? Então ninguém deveria ter o direito de impor aquilo que acredita como correto a outra pessoa. E mesmo que dentro da religião fosse correto o uso do hijab, não se deve impor esse uso do hijab. E o que pode acontecer também em alguns países, inclusive há algumas situações de restrição ao uso do hijab, o que também torna problemático, porque é errado a imposição, a obrigação do uso, mas também não se pode achar que é correto a proibição do uso, porque a mulher que usa o hijab não necessariamente ela é obrigada a usar o hijab. Muitas vezes ela quer usar o hijab porque aquilo representa para ela um aspecto religioso, de devoção a Deus, ou até mesmo um aspecto cultural. Então, se ela se sente bem, se aquilo faz parte da identidade dela, não cabe proibir. Então, acho que em momentos como esse, muito se fala de uma condenação a uma religião ou de realmente usar disso para defender uma proibição do uso do hijab. Mas acho que deve-se ter muito cuidado, né, para não ferir o direito humano e o direito de escolha. Então, da mesma maneira que as mulheres devem ter o direito, em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil ou no Irã, de não usar o hijab, elas também devem ter o direito de poder escolher entre usar e não usar, em querer usar, mesmo estando num país de maioria muçulmana, como o Irã, ou estando num país de maioria cristã, como o Brasil. E há outros países de maioria muçulmana que há liberdade das mulheres não usarem o hijab, né? Como é o caso da Turquia,
como é o caso do Líbano, que tem cerca de 1/3 da população que é cristã, o caso da Síria, onde 1/5 da população é cristã, o caso do Egito, tem mulheres, né, 10% da população também é cristã, então há essa certa tolerância e as mulheres podem, né, não usar, no caso não é obrigatório o uso, então, né, deveria ser livre essa opção entre querer ou não querer usar o hijab. Então foi isso, esse foi o programa de hoje, espero que tenham gostado e posso fazer um outro vídeo também falando mais profundamente sobre a questão da Revolução Iraniana, né, o que o Irã mudou nesse tempo desde a Revolução Iraniana até os dias de hoje. E se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, fique à vontade para comentar, obviamente desde que seja de maneira respeitosa. E até a próxima!